Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje estaremos lendo Josué, capítulos de número 9 e capítulo de número 10. Lembrando sempre que a versão que você deve usar é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Josué, capítulo 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas entre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis, aos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Sehom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e diz-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Então nosso pão tomaremos, quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ele aqui agora já está seco e bolorento. E estes odres eram novos quando enchemos de vinho, e eles aqui rotos, e essas nossas vestes que eram, e nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor, e Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança e de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades dele no 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: não lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes em vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou Josué e disse: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveste em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e entre vós nunca deixará de haver escravos e rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordena ao seu servo Moisés que desse toda a terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, e por causa de vós fizemos assim. E eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo o parecer bem reto. Assim fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que Deus escolhesse. Capítulo de número 10. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvindo que Josué
tomara Ai e havia destruído totalmente o feito a Ai e ao seu rei, como fizera também a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas que estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orã, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires das suas mãos os teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com todos os valentes, e disse o Senhor a Josué: Não temas, porque nas tuas mãos eu os entreguei. Nenhum deles se poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foram perseguidos pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, ferindo-os diante de Israel, descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que morreram pelo fio da espada dos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve e no meio do céu, e então se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele, e ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué, e foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e matai-os, que vão ficando atrás. Não vos deixeis entrar nas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel achado e acabado de os ferir com grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que eles ficaram entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazeis aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e a cova e lhes trouxeram os 5 reis, e o rei de Jerusalém, e de Hebrom, e de Jarmute, de Laquis, de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou estes todos os reis de Israel, todos os homens de Israel, e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido a Gilgal: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram, e puseram os pés sobre o pescoço dele. Então Josué lhe disse: Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes nos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem para que tirasse-os dos madeiros, e lançaram-os numa cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras, e ainda se encontra até o dia de hoje. No mesmo dia tomou Josué
a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, e destruiu-os totalmente, e a todos que nela estavam, sem deixar sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela, e o Senhor deu nas mãos de Israel. E ela e ao seu rei, e a feriu a espada, ela e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao rei como fizera também ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e sitiou e pelejou contra ela, e o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel. E no dia seguinte a tomou e feriu a espada, ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo quanto fizeram em Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar um sequer. Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo quanto fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon, a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e feriram a espada, tanto o seu rei, como todas as cidades ao redor dela que nelas estavam, sem deixar um sequer, conforme tudo quanto fizeram a Eglon, e Josué executou a condenação contra todos os que estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou o seu rei com todas as suas cidades, e feriu a espada, e todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar um sequer, como fizeram a Hebron, Líbina e ao seu rei. Também fez Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo quanto tinha fôlego, sem deixar um sequer, como ordenara ao Senhor, o Deus de Israel. Feriu Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também em toda a terra de Gósen até Gibeão, e de uma vez tomou Josué todos esses reis e suas terras, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Amém? Lembrando que amanhã, irmãos, amanhã eu vou estar dando aqui uma explicação sobre a questão da destruição dos cananeus. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.